capítulo 3 do livro de Êxodo, versículo 1 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e diz: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés inclinou o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo a subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a podridão, a opressão com que os egípcios os oprimem. Soberano Deus e eterno Pai, Criador da terra, Deus justo, fiel e verdadeiro, mais uma vez estou aqui, Senhor, para te louvar, te exaltar, te glorificar e bem dizer teu santo nome, Senhor. Que diminua eu para que tu cresça, que o Senhor venha falar com a tua igreja aquilo que o Senhor quer falar, que o Senhor envie os teus anjos neste momento, que o Senhor venha repreender a fúria do inimigo, todo impedimento, todo embaraço, que o Senhor venha preparar os ouvidos e o coração dos teus servos para receber a tua palavra, que o Senhor venha continuar operando maravilha nesta noite, curando, salvando e libertando. Que o Senhor venha receber nossa adoração, Pai, como cheiro suave nas tuas narinas. Senhor, permaneça conosco, Pai, porque sem ti nada podeis fazer. Aleluia. Irmãos, eu creio que todos que estão aqui já ouviram falar da história de Moisés. Aleluia, Jesus. Moisés, desde o ventre da sua mãe, já era um escolhido do Senhor, já era separado do Senhor para uma grande obra. Aleluia, Jesus. Na época, a Bíblia diz que o povo estava aumentando e multiplicando e enchendo a terra. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que Faraó, quando ele vê o povo aumentando, o povo se multiplicando, Faraó agora ele começa a escravizar ainda mais o povo de Israel, o povo hebreu, dando duros serviços para que eles pudessem trabalhar ainda mais. Aleluia, Jesus. E como ele viu que o povo só aumentava, ele temia que o povo se levantasse contra ele, porque o povo de Deus era numeroso, o povo de Deus era muito mais que os egípcios. Então ele temendo, ele com medo, agora ele dá uma ordem para as parteiras, para que todos os filhos dos hebreus que nascesse homem, era para as parteiras tirar a vida, ou seja, matar, deixasse somente as mulheres. Mas a Bíblia diz, irmãos, que as mulheres, as parteiras, temeram ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aqui eu já vejo um cuidado de Deus pelo seu povo. Era um inimigo se levantando contra o povo hebreu, contra o povo de Deus, e Deus intercedendo pelo
o seu povo. Era o inimigo tramando contra o povo de Deus. E Deus estendendo as suas mãos poderosas para livrar o seu povo. Aqui eu tenho uma palavra para o teu coração nesta noite. Ainda que o inimigo se levanta contra ti, contra a tua casa, tua família, ainda que o inimigo tenha planejado contra ti, Deus tem se levantado do seu trono e intercedido pela sua vida, pela sua casa e pela sua família, porque o nosso Deus guarda os seus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Ele envia os anjos para nos guardar, irmãos. A Bíblia diz que Ele envia os anjos para guardar os seus. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que as parteiras agora intercedem pelos filhos dos hebreus. Deus cria ali uma estratégia para que o povo de Deus não fosse ceifado, usando aquelas mulheres. Então, aleluia, Jesus, quando o rei descobre, quando o faraó descobre que os filhos das hebreias estavam permanecendo vivos, ele vai questionar as mulheres, as parteiras, por que os filhos não estavam sendo mortos. E ali elas, naquele momento, Deus dá estratégia para que ela falasse com o faraó. E ela diz, não, as mulheres hebraicas, elas são fortes, elas são inteligentes, mais espertas que as egípcias. Antes que nós chega para fazer o parto, elas mesmo fazem o parto. E a Bíblia diz que por causa que essas mulheres temeram, aleluia, Jesus, a situação, Deus o abençoou. Deus abençoa essas mulheres, aleluia, Jesus. E nesse tempo a qual Moisés nasce, era um tempo a qual a ordem era para matar os meninos homens. O tempo não era favorável. O tempo não era bom. Moisés nasce no tempo a qual todos os filhos homens dos hebreus eram para ser mortos. Aleluia. Mas Deus já tinha um propósito na vida de Moisés. Deus já tinha um propósito para fazer através da vida de Moisés. Deus já tinha escolhido Moisés desde o ventre da sua mãe. Talvez você não entenda, aleluia, Jesus, porque Deus te escolheu. Porque talvez você pode até se perguntar, por que eu, Senhor? Mas Deus viu algo em você que não viu em outro. Deus escolheu você, aleluia, Jesus, porque sabe que você é forte, que você é corajoso, que você é determinado, que você é adorador, aleluia. Deus te escolheu no meio dos improváveis, irmão. A Bíblia diz que a sua mãe agora concebe Moisés, dá luz a Moisés. Durante 3 meses ela amamenta ele. Durante 3 meses ela está com seu filho nos seus braços. Mas porque ela temia, ela tinha medo, aleluia, Jesus, ela pega agora o seu filho, coloca numa arca. A Bíblia diz que ela solta a sua irmã, entrega para sua irmã solta ela no rio, ele no rio. E ali a filha, irmãos, Deus sabe tudo da forma certa de trabalhar. Deus tem a sua maneira especial de trabalhar. Talvez você não entende, mas para tudo Deus tem o seu propósito. Aleluia. Enquanto a filha, aleluia, Jesus, de Faraó vai tomar banho, enquanto as suas criadas estavam andando ali, enquanto a arca descia, a sua tia olhava até onde ele iria parar. Talvez você não entenda, irmãos, mas Deus te coloca no lugar certo na hora exata. E às vezes Deus coloca pessoas para interceder por nós nos momentos difíceis. Porque nós percebemos, aleluia, Jesus, que José, seus irmãos, se levanta contra a sua vida. Mas Deus levanta o seu irmão Rubem para interceder pela sua vida. Deus sempre levanta alguém para interceder pelos seus. Ainda que você esteja só, ainda que você esteja num momento difícil, mas Deus ali toca em alguém para interceder pela sua vida. Aleluia, Deus tem a sua maneira de trabalhar. E a maneira dele trabalhar é uma maneira especial e sobrenatural. Ali quando a filha de Faraó vê ele, eu creio que foi amor à primeira vista. E eu creio que quando a sua mãe despacha o seu filho,
para descer sobre as águas. Eu creio que ela fez uma oração. A Bíblia não diz, mas eu imagino, irmão, ela orando e falando: Senhor, eu oferto no teu altar a vida do meu servo, a vida do meu filho. Senhor, eu entrego nas tuas mãos a vida dele. Irmão, isso aqui é profético. Senhor, ele não é meu mais, mas ele é do Senhor. Aleluia. Sabe por que eu estou chorando, irmão? Porque todos os dias eu oferto no altar do Senhor as minhas filhas. E todo dia eu declaro e falo: elas não são minhas, Senhor. Elas são tuas. Cumpra a tua vontade na vida delas. E eu imagino ela orando, irmão, e falando para Deus: está nas tuas mãos, Senhor. Cuida. Está nas tuas mãos, Senhor, cuida. Se está nas mãos de Deus, pastor, está na melhor mão. Se está nas mãos de Deus, está sendo cuidado por Ele. E Deus usa quem? O improvável. Enquanto tu estás na presença de Deus. Talvez alguém da tua família que você está clamando, que não tem dado ouvido, aleluia, à tua pregação, que não tem dado ouvido ao teu chamado para estar na casa do Senhor. Talvez você até desistiu, já está desistindo, porque servo do Senhor não desiste. Ele pode desanimar, mas ele não desiste. Eu quero te dizer que enquanto você estiver entregando nas mãos do Senhor, Deus está cuidando por amor de ti. Ainda que ele não tenha um compromisso com o Senhor, ainda que ele não tenha aliança com o Senhor, eu quero te dizer que muitos livramentos, Deus está dando livramento agora para alguns dos teus, porque você decidiu estar na presença do Senhor, porque você decidiu entregar para o Senhor. E se tu entregastes na mão do Senhor, aleluia, está nas melhores mãos. E Deus diz para ti agora: descansa o teu coração, que eu estou cuidando. Deus diz: entrega os teus caminhos, deleita-te também no Senhor, entrega os teus caminhos para Ele, confia nele e Ele tudo fará. Tem gente que está brigando com a força do próprio braço. Tem gente que entrega para Deus hoje, amanhã já toma de volta. Tem gente que está sofrendo porque não confia no Deus que tu serve. Tem gente que está padecendo, a Deus diz: eu estou cuidando de você com medo. Eu vou fazer e você não está duvidando. Eu vou transformar e você está duvidando. Deus diz para ti nesta noite: entrega nas minhas mãos, descansa, confia que eu estou cuidando, confia que eu vou fazer. E quando ela olha para aquele menino, irmão, ela olha e fala assim: certamente, irmãos, é interessante, certamente dos filhos dos hebreus é este. A filha de Faraó, quando vê Moisés, ela disse: certamente dos filhos dos hebreus é este. Em outras palavras, é o escolhido. Em outras palavras, é o separado. Em outras palavras, é o sortudo, que nem diz muito por aí, que Deus está fazendo, está operando, e muitos dizem: é sorte, né? Não é sorte não, irmão, é a mão de Deus. Não é sorte não, irmão, é o cuidado de Deus. Aleluia, Jesus. E ali ela prega essa criança, irmão, e ali ela fala para arrumar uma mãe para cuidar da criança, para dar de mamar essa criança. Quem Deus escolheu? Deus escreve certo. Não é por linha torta não. Deus escreve certo por linha certa. Deus preparou tudo, irmão. Desde o começo, Deus já cuidava de Moisés. Desde o começo, irmão, Deus já tinha um cuidado com Moisés. Aleluia, o inimigo se levantou. O inimigo até tentou, mas Deus tinha um propósito na vida dele. E na tua vida não é diferente. Talvez você não entenda porque que ainda você ainda está vivo, ainda está de pé. É os cuidados de Deus. É o propósito de Deus na tua vida. Aleluia. E Deus prepara a sua mãe para cuidar do seu filho, para amamentar o seu filho. Irmãos, é Deus. E ainda ganha um salário para amamentar e cuidar do seu próprio filho. Você está entendendo?
vidas. Às vezes Deus cria situações desagradáveis ou até dolorosas para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Você não entende. Às vezes Deus cria situações a qual você chora, aleluia, a qual você, aleluia, Jesus, não, às vezes até pensa em desistir, mas Deus está preparando coisas para você viver sobrenaturais. E a Bíblia diz que ele cresce. E um certo dia, ele presencia uma briga entre os egípcios e um dos seus irmãos hebreus. A Bíblia diz que ele mata um dos egípcios. E aí ele pensa que ninguém viu. Mas ao mesmo demorou pouco tempo ali, já foram descobertos, já começaram a criticar, já começaram a apontar. A Bíblia diz que ele foge, porque agora Faraó tenta matar. E meus irmãos, entenda. Deus, ele revela o propósito, mas não revela o processo. Porque se Deus te chamasse para um propósito e falasse, olha, eu te chamei para pregar, eu te chamei para interceder, eu te chamei para orar, eu te chamei para louvar, eu te chamei para arrumar a igreja, eu te chamei... Irmãos, Deus tem a sua forma de trabalhar na vida de cada um. Mas se Deus falasse para ti, ó, vão se levantar contra ti, vão tentar te matar, vão te criticar, vão te perseguir, vão te caluniar, vão te apontar, vão querer te derrubar, aleluia, você não ia querer. Você ia querer? Não ia. Não ia. Então Deus revela o seu propósito, mas não revela o seu processo. Deus não revela os bastidores. Os bastidores você vai vivendo dia por dia, né? É dia por dia. Hoje você passa por uma batalha, você consegue vencer porque Deus te ajuda. Amanhã é outra, né? Que nem Davi. Mata um leão, mas o urso fica ali olhando, observando. Amanhã mata o urso. Aleluia, Jesus. E Deus vai te dando força dia por dia. Deus já tinha uma chamada na vida de Moisés. E a Bíblia diz que ele foge porque ficou com medo de Faraó. Mas Deus estava levando Moisés para o seu propósito. A Bíblia diz que ele vai em determinado lugar. E quando chega lá, Deus já prepara uma esposa para ele. A Bíblia diz já no capítulo 3 que ele estava apacentando ovelhas. Ele estava fazendo um trabalho, cuidando dos rebanhos do seu sogro. E levantou, aleluia, Jesus. E veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. E em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. E a sarça não se consumia. O poder de Deus. Ele já começa ali, aleluia, Jesus, vê o sobrenatural do Senhor. Porque era um tempo de seca, aleluia, Jesus. E era um tempo que se pegasse fogo, irmão, queimava tudo. Nada se escapava. Ia tudo ser queimado. Mas quando ele olha e vê que havia um fogo diferente naquele lugar, que queimava aquele lugar, mas ao mesmo tempo não queimava, nada se desfazia. Ele diz, que ele olha e fala, que isso? Que mistério é esse? A Bíblia diz que ele para, olha e vê, aleluia, mas ele acha pouco, aleluia, Jesus, deixa eu me aproximar. Mas quando ele vai se aproximar, a Bíblia diz que o Senhor fala, Moisés. Além de ver o poder de Deus, ele também ouve a palavra do Senhor. Além de ver o sobrenatural de Deus, ele também ouve, irmão, a voz do Senhor. Que o Senhor nesta noite venha abrir os teus ouvidos espirituais, para que tu possas, estou profetizando, irmão, estou profetizando. Levanta as tuas mãos para o céu nesta noite. Que nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir os teus ouvidos espirituais, para que tu possas ouvir a voz do Senhor quando Ele falar contigo. Em nome de Jesus, que nesta noite tu possas abrir os teus olhos espirituais, para tu contemplar o mundo espiritual, para que tu veja o que Deus tem te mostrado, para que tu veja claramente, aleluia, Jesus, para que o inimigo não venha te enganar, e para que Deus venha se revelar os mistérios que Ele tem para se revelar contigo. Toma posse, isso é dom, aleluia.
e disse: não chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Em outras palavras, Deus diz: o lugar que tu pisas é santo. E eu sou o santo dos santos. E eu sou santo, santo. Como Isaías fala: tu és santo, 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 santo. Os céus está cheio, aleluia, da tua glória. A terra está cheia da tua glória. Ele é santo, ele é santo. E no seu lugar santo ele não permite qualquer um pisar os seus pés. E no lugar santo ele não permite qualquer um colocar as suas mãos. Para entrar no lugar santo é necessário abrir mão, aleluia, Jesus, do pecado. É necessário abrir mão daquilo que está te impedindo ter intimidade com Deus. Para pisar no santo do santo é necessário abrir mão de ti. É necessário abrir mão daquilo que não agrada ao Senhor. Tira a sandália dos teus pés. Tira aquilo que não me agrada. Tira aquilo que não me agrada. Aonde precisa de mudança, aonde precisa de restauração, aonde precisa de um milagre, aleluia, Deus diz: clama, clama que eu farei, clama que eu vou fazer. Diz: o lugar é santo, aonde tu pisa é santo. E para pisar no lugar santo tem que ter santidade. E para pisar no santo do santo tem que ser santo. Tem que ser atitude, ter atitude de santo. Aleluia, Jesus. E ele continua falando com Moisés e disse: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque te temeu olhar para Deus. Aleluia, Jesus. Ele está falando: eu sou aquele que intercedeu, aleluia, por Isaac, Abraão e Jacó. Eu sou o Deus que estava na vida deles, e também sou o Deus que está na sua vida. Eu sou o Deus que cuidou de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus que fiz cumprir a promessa na vida dos meus servos. Também serei Deus contigo. Aleluia, Jesus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente. Ou seja, Ele vê todas as coisas. A Bíblia diz que os seus olhos estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Nada passa despercebido dos seus olhos. Tudo Ele vê. Nada está encoberto diante de Deus. Aleluia. Pode até enganar o homem, pode até enganar o pastor, pode até enganar teu irmão, mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém se engana. Pode estar despercebido diante do homem, diante do pastor, mas diante de Deus nada passa despercebido. Deus te conhece. Deus sabe do teu coração. Deus sabe o que tu tem feito. Deus sabe aonde tu tem colocado as plantas dos teus pés. Deus te conhece e Deus sabe de tudo. E Ele disse: não passa despercebido diante dos meus olhos. Aleluia, Jesus. A aflição do meu povo, ou seja, Ele estava vendo tudo. Glória a Deus. Que está no Egito e tem ouvido o seu clamor por causa dos seus exatos, porque conhecia as suas dores. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo. Quem é o justo? São aqueles que são fiéis ao Senhor. Irmãos, e os seus ouvidos atentos. Lembra que Davi ora: Senhor, inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Os ouvidos deles estão inclinados para ouvir as tuas orações. Os olhos dele vê tudo, mas os seus ouvidos também ouvem.
E nesta noite você coloca diante do Senhor aonde está a tua aflição, aonde está a tua dor, aonde tu precisa que Deus opere em tua vida, aonde está a tua necessidade. Entrega para Ele nesta noite, confia nele e Ele tudo fará. Coloca diante do Senhor, irmão, aquilo que tu queres que Deus faça na tua vida. Que Ele ouve oração, Ele ouve o teu clamor, aleluia. Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a sua adoração. Então Deus, além dele ver a aflição do povo, Ele também, aleluia, Jesus ouve. Porque o povo, quando Faraó morre, o povo agora estava cansado de sofrer e começa a clamar ao Senhor. O povo agora clama por socorro, o povo agora clama por misericórdia. Porque o cansaço é natural na vida de todos, não é verdade? O cansaço é natural na vida de todos. Tem dia que nós estamos cansados, fadigados, pensando em desistir. Então o povo já estava cansado de tanto sofrimento. Mas o povo clama a quem? Aquele que responde. E Deus ouviu o clamor daquele povo. Portanto desci para livrar das mãos dos egípcios, para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, ao lugar do Eteu, ao lugar do Amorreu, e do Perezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel. Aleluia. Você está clamando? Você tem clamado ao nosso Deus? Você tem contado para Ele as suas aflições? Ou você tem contado para o seu amigo, para o seu vizinho? Conte para Ele. Conta para Ele. Diga para Ele aonde é a tua dor, aonde é o teu sofrimento, aonde é, aleluia, a dor que tem tirado o teu sono, a dor que tem te feito chorar. Ele diz: conta pra mim, que eu vou operar. Fala pra Ele. Fala pra Ele nesta noite, aleluia. Chegou, eis que eu ouvi o clamor do povo de Israel que chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que o egípcio o oprime. Venha agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, ao Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Que vá a Faraó e tira do Egito os filhos de Israel. Ele se sente incapaz. Outra hora ele fala: Senhor, eis-me aqui. Né? Outra hora ele já recua. Tem muita gente falando eis-me aqui, irmã, mas na hora da prática retrocede. Tem muita gente, irmão, falando para Deus: conta comigo, Senhor. Está que nem Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Envia a mim, Senhor. Mas na hora que Deus fala: te posiciona, que eu vou te levantar. Te posiciona, que eu vou te usar. Você retrocede e diz: Senhor, agora não. Eu não estou preparado. Eu não estou capacitado. Mas nessa noite eu quero te dizer que quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus chama, Deus, aleluia, Ele cumpre de encarregar aquilo que Ele promete. Quando Deus chama, Ele vai na frente, vai preparando o ambiente, vai preparando o lugar. Quando Deus chama, é Ele que faz, mas Ele só diz: se posiciona. Quando Deus chama Samuel, Ele chama 4 vezes. A primeira ele não entende, vai até ali. A segunda ele também não entende, vai até ali. A terceira vez ele fala: tem um mistério aí nesse lugar. Tem um mistério aí. Aí ele diz: filho, da próxima vez que te chamar, tu diz: fala, Senhor, que eu te ouço. A Bíblia diz que o Senhor chama a 4ª vez. E Deus chama, aleluia, Samuel. E ele diz: fala, Senhor, que eu te ouço. Deus está procurando nos últimos dias
vidas. Pessoa que está disponível para a sua obra. Pessoa que está preparado para viver o chamado. Pessoas que ouvem a voz do Senhor e obedecem. Aleluia. Ele diz: eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui. A hora já foi. Quem tem falado para Deus: eis-me aqui? E aí? Já começou a fazer aquilo que você disse para Deus que ia fazer? Eu sei que no início do ano teve gente que fez promessa para Deus e até agora nunca cumpriu. Eu sei que no início do ano, irmão, teve gente que ia fazer, falou para Deus: Senhor, eis-me aqui, conte comigo, eu vou fazer. E até agora não saiu do comodismo. Até agora não saiu do comodismo, continua no mesmo lugar, permanece na mesma situação. Eu te falo nesta noite, irmão, para Deus cumprir a promessa de Deus na tua vida, você vai ter que fazer a sua parte. Moisés, ele olha, se sente incapaz, porque ele diz: Senhor, eu não sei falar. Deus diz: não te preocupe, eu levantarei teu irmão para falar no teu lugar. Somente se levanta, se posiciona. Quando ele chama Jeremias, ele fala: eu te escolhi, desde o ventre eu te separei, te levarei às nações para fazer a minha obra. E ele se sente incapaz e diz: Senhor, eu sou uma criança, Senhor, eu não sei falar. Ele diz: Senhor, eu sou dependente do homem, eu não sei fazer nada. E Deus diz para ele: não tema diante dele, que eu sou contigo. E ele diz: eu colocarei palavra na tua boca. Em outras palavras, ele dizendo: se levanta, se posiciona, fica na posição, que sou eu que vou te usar, que sou eu que vou falar na tua boca, que sou eu que vou fazer, diz o Senhor. Mas ele diz: levanta, homem. Levanta, homem. Levanta, mulher. Age. Faz a tua parte, que eu farei a minha. Abra a tua boca, que eu te encherei. Tem muita gente com promessa aqui, com o ministério estacionado, com medo, porque não quer carregar o fardo do outro, né, irmão? Porque é bom, pastor, carregar o fardo do outro? É bom, pastor? Compra a briga de quem não é para comprar. Sofre por causa dos outros. E tem gente que olha, pensa que está dormindo nas madrugadas, pensa que não jejuma, pensa que não paga o preço. Tem gente que olha para o pastor, mas a pastora, quem está na frente do ministério, acha bonitinho ministrar, acha bonitinho fazer a obra, mas não sabe de trás dos bastidores quantas lágrimas tem derramado por amor das tuas almas, dessas almas. Não sabe quantas enfermidades tem enfrentado por amor à obra. Não sabe quanta necessidade passa por amor à obra. Não sabe quantas das vezes tem gemido, precisando de um abraço, de um socorro. Enquanto tu estás bom, enquanto tu estás na bonança, enquanto tu estás feliz, tem pastores chorando, gemendo, precisando de socorro. Aleluia, isso é obra. A maioria do povo fala: oh, eis-me aqui, Senhor. Mas viver a prática ninguém quer. É fácil criticar quem faz a obra, é fácil achar bonitinho, mas não sabe a dor que você passa. Mas eu quero também nesta noite alegrar o teu coração. É gratificante quando nós se posicionamos para fazer a obra do Senhor. Nós vivemos dias difíceis, mas também nós vivemos o melhor de Deus. Então Deus te chamou nesta noite para viver uma grande obra, porque Deus tem um propósito na tua vida, um propósito na vida dos teus. Se coloca sobre os teus pés, que a hora já foi embora, só me deram até 9 horas. Se coloca sobre os teus pés nessa noite. Para de questionar Deus que não dá conta. Para de criticar quem faz, irmão. Tem gente que não faz, não ajunta e critica. Tem gente que não faz, aleluia, Jesus, mas quer derrubar o irmão que está fazendo. Aleluia.
Tem gente que não se levanta, não se posiciona, mas quer estar no lugar do outro que está chorando e gemendo, pagando um preço pelo seu ministério, pagando um preço pelas almas. Tem gente que não quer fazer, mas quer impedir que os outros façam. Que nesta noite você venha ser uma peça de reposição na obra do Senhor, que soma, que ajuda, que fala: ó, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Irmã, conte comigo. Pastor, conte comigo. Naquilo que tu precisar, estou aqui para te ajudar. Que tu verás o que Deus vai fazer na tua vida, no teu ministério. Deus te escolheu para uma grande obra. Tu és chamado do Senhor, escolhido do Senhor, separado do Senhor, para viver uma grande obra. Pastor, posso louvar só mais um louvor? Para uma grande obra, irmão, Deus te chamou. Para uma grande obra, o Senhor te chamou. Deus tem uma obra na tua vida.